Como é possível que uma cidade inteira, centenas de pessoas equipadas com a mais moderna tecnologia, simplesmente não conseguiram encontrar vestígios de um único menino? Quando parece que a busca correu perfeitamente, todos os que puderam estiveram envolvidos, mas o resultado sempre foi o mesmo: nada. Esta história começou à noite quando a mãe de Emil Jensen notou que seu filho não havia retornado do parque infantil para casa. Na pequena cidade dinamarquesa de Viborg, a vida transcorria habitualmente tranquila e pausada, de modo que o desaparecimento de uma criança aqui foi um verdadeiro choque. Após apenas meia hora, um sinal de alarme se espalhou por toda a cidade. A polícia chegou imediatamente quando a chamada entrou. Condutores de cães com cães já haviam vasculhado após uma hora os pátios e parques. Voluntários se dividiram em grupos e procuraram cuidadosamente pátios, sótãos e porões. Por volta da meia-noite, helicópteros com câmeras térmicas foram incluídos na operação, iluminando as florestas e campos próximos. Os habitantes da cidade não dormiam. Pessoas com lanternas inspecionavam metodicamente edifícios abandonados, até mesmo aqueles lugares aos quais antes ninguém havia dado uma olhada. Cada minuto era precioso, e todos entendiam isso. A noite toda, depois do dia seguinte e mais outro, centenas de pessoas procuraram tensamente, literalmente, cada metro. Até mesmo poços, valas e velhos galpões. Mas cada vez que parecia que logo algo seria descoberto, soava a mesma decepção. Não, aqui não há nada. As ruas estavam cobertas de panfletos com a foto de um Emil sorridente. As pessoas conversavam entre si, sussurravam, faziam suposições. Mas em algum lugar, profundamente no interior, já amadurecia um sentimento pesado, terrível, que as chances estavam ficando cada vez menores. Os pais de Emil estavam desesperados. A mãe mostrava repetidamente a foto de seu filho e repetia entre lágrimas que ele nunca havia desaparecido assim antes. Jornalistas chegaram à cidade, mas não havia teorias, nem da polícia, nem dos vizinhos, nem de testemunhas. Vazio e incerteza. Passaram vários dias, depois uma semana. Finalmente a polícia publicou um protocolo de busca oficial. Resultado: 0. Faltam vestígios. Faltam testemunhas. Emil parecia ter simplesmente evaporado, como se nunca tivesse estado naquele parque infantil naquela noite fatídica. E precisamente esta circunstância se tornou o maior enigma. Como pode um ser humano simplesmente desaparecer numa cidade pequena onde todos conhecem todos? Ninguém sabia então que precisamente esta ausência de vestígios era apenas o começo da história e que as respostas viriam quando ninguém mais as esperasse. Visto de fora, Emil Jensen era o menino mais comum de uma família comum, uma casa muito simples, uma rua tranquila em Viborg, uma mãe que trabalhava como enfermeira no hospital local. Eles não viviam ricos, mas confortavelmente. O pai havia deixado a família há muito tempo e vivia separado, mas mantinha contato com seu filho. Todo domingo vinha buscar Emil para o futebol. Basicamente, tudo era como na maioria das pessoas. A vida comum de uma criança comum, cujo evento principal do dia era ir à escola e brincar com amigos no parque infantil. Na escola número 3 de Viborg, Emil cursava a 2ª série. Os professores se expressavam sobre ele unanimemente. Tranquilo, educado, um pouco tímido. Não era uma estrela da turma. Não era brigão. Exatamente o menino de quem não se lembra imediatamente, mas cujo sorriso também não se pode esquecer. Normalmente sentava numa mesa junto à janela e escutava atentamente. Raramente levantava a mão, mas sempre fazia cuidadosamente suas tarefas. Nos intervalos, geralmente ficava quieto ou conversava com alguns amigos próximos. Não gostava de jogos barulhentos. A professora contava que Emil tinha o hábito, após as aulas, de arrumar as cadeiras de seus colegas de turma, para que tudo ficasse arrumado e bonito na sala de aula. Todo dia, às 13h30, as aulas terminavam para Emil. Ele vestia sua jaqueta, uma azul com listras brancas que sua mãe havia comprado nas liquidações de outono. Sempre levava uma pequena mochila e no bolso um sanduíche, que quase sempre comia no caminho de casa. Seu trajeto era imutável. Sair da escola, caminhar por uma rua estreita,
virar à esquerda na padaria e estar em casa em 15 minutos. Em casa, sempre o esperavam seu gato Félix e uma mensagem de sua mãe na mesa. O almoço está na geladeira. Não esqueça de fazer suas tarefas. Beijo, mamãe. Após o almoço e as tarefas, Emil quase sempre ia àquele parque infantil onde se reuniam as crianças da vizinhança. Lá, passava 1 ou 2 horas e voltava pontualmente para o jantar, quando sua mãe já estava em casa. Dia após dia, semana após semana. A vida era tão tranquila e previsível que qualquer perturbação parecia impossível. Mas no dia 14 de outubro, ocorreu esta perturbação. A mãe de Emil retornou do trabalho como de costume e pôs a mesa. Ela esperava que a porta logo se fechasse e seu filho se precipitasse para dentro de casa, se apressasse em direção à mesa e perguntasse o que havia para jantar hoje. Mas neste dia, o som da porta se abrindo não foi ouvido na casa. Minutos se tornaram horas, mas o menino não estava lá. A mãe ainda não entendia que toda essa previsibilidade e rotina da vida, escola, casa, parque infantil, já pertenciam ao passado, porque o mundo no qual ela havia acordado hoje nunca mais seria o mesmo. O último dia em que Emil Jensen foi visto vivo é conhecido pela polícia literalmente minuto a minuto. Se deixarmos as emoções de lado e observarmos os eventos com os olhos de um investigador, surge uma imagem assustadoramente seca e clara. 17h25. Emil sai de casa. Está fresco lá fora. Ele usa uma jaqueta azul com listras brancas, jeans azul claro, botas marrons que sua mãe havia comprado recentemente e um pingente dourado com as iniciais IJ. Um presente de sua avó. 17h30. O menino aparece no parque infantil. Algumas crianças conhecidas que brincam por perto o notam. Mais tarde contarão que Emil estava sentado num balanço e balançava suavemente enquanto olhava para a rua. 18h15. Algumas crianças deixam o parque infantil e vão para casa. Emil permanece sozinho lá. Ninguém nota algo suspeito. 18h45. Uma mulher que mora nas proximidades vê ao passar rapidamente um menino de jaqueta azul sentado num banco ao lado do parque infantil. Ela não se lembrará da hora exata, mas seu depoimento será o último em que alguém viu Emil vivo. 19h00. O horário em que Emil sempre retornava para casa. Mas nesta noite a porta da casa da família Jensen não se abriu. A mãe do menino começa a se preocupar e olha o relógio. 19h05. Ela disca o número da polícia. A voz da mulher treme, mas ela tenta falar calmamente. Meu filho não voltou para casa. Isso não é típico dele. Por favor, me ajudem. Primeiro, a polícia reage calmamente. A cidade é pequena. Casos de desaparecimento são raros aqui e quase sempre terminam bem. Mas algo no tom da pessoa que liga faz o oficial de plantão registrar a informação e enviar uma viatura ao local. 10 minutos depois, os policiais já estão falando com a mãe de Emil em seu apartamento. Ela aperta nervosamente seu telefone nas mãos e disca repetidamente o número de seu filho. Mas como resposta, vem apenas longos sinais abafados. Os policiais fazem as perguntas usuais. Houve conflitos? Comportamento estranho, estranhos perto de casa? Ela apenas balança a cabeça e repete. Não, nada disso. Ele nunca teria ido com um estranho. 20h00. Após uma primeira verificação da área, os policiais registram oficialmente a denúncia. Emil Jensen recebe o status de desaparecido. O caso é transferido para a polícia criminal. A vida da família Jensen se divide num antes e num depois. Enquanto a polícia ainda acredita que o menino logo será encontrado, nos detetives já começam a surgir os primeiros momentos de suspeita. Limpo demais. Quieto demais. Como se a própria cidade tivesse decidido ficar em silêncio sobre o que exatamente havia acontecido naquele período fatídico entre 18h45 e 19h00. Nos filmes sempre parece diferente. Uma pessoa desaparece e após algumas horas os investigadores já têm a primeira pista em mãos, uma evidência, um fio do qual se agarrar e desvendar o caso. Mas a realidade, como se revelou, era completamente diferente.
Os policiais começaram a agir imediatamente. Primeiro falaram com a mãe de Emil. Perguntas padrão, respostas padrão. Depois foram de porta em porta aos vizinhos e interrogaram literalmente todos. Mas ninguém havia visto nada. Todos balançavam unanimemente as cabeças e repetiam: teríamos notado se algo incomum tivesse acontecido. Uma patrulha pelo bairro não trouxe nada além de olhares compassivos e conversas nervosas sobre que algo assim acontece pela primeira vez no nosso Viborg. No dia seguinte, a escola e os colegas de turma de Emil foram envolvidos. A professora disse o mesmo que antes. Um menino tranquilo, não incomodou ninguém, e ninguém o incomodou. As crianças também não disseram nada útil. O último que viu Emil no parque infantil descreveu exatamente a mesma imagem que já era conhecida. Ele estava sentado no balanço e balançava. Quando fomos embora, ele ficou sozinho lá. Tudo parecia claro, mas a informação era igual a zero. A próxima esperança eram as câmeras de videovigilância. Afinal, hoje em dia há câmeras em quase todo pátio, loja ou cruzamento. Mas precisamente aqui se revelou o pior. Todo o território onde se encontrava aquele parque infantil se revelou um ponto cego. A câmera mais próxima estava a 2 quilômetros inteiros, perto de um supermercado, que Emil, teoricamente, não poderia ter alcançado em tão pouco tempo. Os policiais verificaram mais uma vez, 2 vezes, esperando ter perdido algo. Mas não, um ponto cego e nenhuma chance de ver para onde o menino havia ido após o parque infantil. Um dia após o desaparecimento, os investigadores retornaram ao local do crime. O parque infantil foi examinado extremamente cuidadosamente, literalmente centímetro por centímetro. Cada banco, cada canto foi verificado. Um grupo de técnicos criminalísticos trabalhou com luz UV e procurou por algo: impressões digitais, um pedaço de tecido, um brinquedo caído, um fio de cabelo. Mas quando o protocolo do exame do local foi elaborado, resultou aproximadamente isto: não há vestígios de luta, nenhum sangue ou outros materiais biológicos encontrados, objetos pessoais em falta. Em outras palavras, nada que pudesse ter ajudado as investigações. Nenhuma única pista. E essa foi a primeira prova: a ausência total de provas. Parecia como se alguém tivesse intencionalmente apagado todos os vestígios do desaparecimento do menino. A cidade continuou sua vida, mas na polícia se entendia que cada minuto jogava contra eles. A cada hora, a probabilidade de encontrar Emil caía rapidamente, e nas cabeças dos investigadores já amadurecia a compreensão preocupante. Isto não era apenas um caso de desaparecimento. Limpo demais, quieto demais, tão perfeito que ficou claro. Aqui estava envolvido alguém que conhecia bem a área e não deixou vestígios. Precisamente esta ausência de provas forçou a polícia a pronunciar pela primeira vez a palavra que até agora todos haviam evitado cuidadosamente: crime. Mas quem poderia tê-lo cometido e por que os vestígios do desaparecimento haviam se dissolvido como no ar? Essa era uma nova charada que agora precisava ser resolvida. Quando as investigações chegam a um beco sem saída, os policiais sempre agem segundo o mesmo cenário. Verificam o círculo mais próximo. É mais fácil, mais lógico, e as estatísticas dizem exatamente isso. Na maioria das vezes, os culpados se encontram entre os mais próximos. O primeiro na lista era o pai de Emil, Jacob Jensen. À primeira vista, uma escolha estranha. O homem não vivia com a família há alguns anos, se encontrava com seu filho nos fins de semana, o levava ao futebol, dava presentes no aniversário e no Natal. Mas a polícia tinha suas razões para prestar atenção precisamente em Jacob. 3 meses antes havia havido um conflito entre ele e a mãe de Emil sobre a custódia. A razão era banal, mas dolorosa. O pai queria ver seu filho mais frequentemente e a mãe achava que ele já participava suficientemente da vida do menino. Jacob havia até se dirigido a advogados e tentado regular oficialmente a custódia compartilhada, mas a mãe estava estritamente contra. As disputas ficaram mais fortes. A tensão entre os antigos cônjuges cresceu, e esta situação interessou os investigadores imediatamente, é claro. Talvez a discórdia na relação dos pais estivesse conectada de alguma forma com o desaparecimento de Emil?
Os policiais convocaram Jacob para interrogatório. Ele estava surpreso, até ofendido pelas suspeitas, mas veio imediatamente, pois entendia que uma recusa só levantaria mais perguntas. Na sala de interrogatório, onde normalmente reinava uma atmosfera tensa, Jacob batia nervosamente os dedos na mesa, olhava o relógio e suspirava pesadamente. Onde o senhor estava na noite de 14 de outubro, aproximadamente das 17 às 20 horas? A pergunta colocada diretamente soava como sempre seca e oficial. Eu estava na cidade vizinha em Esquive. Lá vive minha nova namorada. Nos encontramos após o trabalho dela. Depois fomos a um café. Ficamos lá até tarde da noite. O homem falava calmamente, mas em sua voz ressoava raiva. Há alguém que possa confirmar isso? Jacob franziu a testa, mas acenou. Sim, claro. Minha namorada Anne e o garçom do café. Podem verificar pela conta, paguei com cartão. Os policiais solicitaram a geolocalização do telefone de Jacob e suas transações bancárias. Rapidamente confirmaram que ele realmente havia estado das 17h20 às 19h45 no café de Esquive. Além disso, os interrogatórios do garçom e da própria Anne deram depoimentos coincidentes, absolutamente claros. Jacob não deixou o estabelecimento o tempo todo e parecia completamente normal, sem agitação ou nervosismo. Parecia que aqui tudo estava claro. Um álibi de ferro. Mas os investigadores verificaram por precaução mais uma vez seu telefone e os registros das câmeras de vigilância perto do café. Tudo estava claro e transparente. O pai do menino não poderia fisicamente ter estado em Viborg naquela noite. Quando lhe comunicaram que as suspeitas eram abandonadas, Jacob apenas acenou silenciosamente, sem mostrar nenhum alívio, como se soubesse antecipadamente que seria exatamente assim. Ele deixou a delegacia, subiu em seu carro e partiu sem dizer uma palavra. Talvez estivesse simplesmente abatido por ter sido suspeito do pior num momento tão crítico. Mas os policiais tiveram que descartar a versão mais óbvia e conveniente. Depois que o pai foi excluído do círculo de suspeitos, as investigações retornaram ao seu ponto de partida. Nenhuma teoria, nenhum suspeito, nenhum vestígio. Agora os detetives tiveram que admitir que o caso estava ficando cada vez mais complicado e que aqui não havia resposta simples e não haveria. Enquanto a polícia verificava o mais óbvio, o tempo passava inutilmente e cada minuto perdido aproximava a investigação de ser colocada na lista dos chamados casos frios, sem testemunhas, sem provas e sem esperança. Exatamente então apareceu pela primeira vez nas notícias locais a frase que fez muitos habitantes de Viborg se sobressaltarem. As investigações não excluem o envolvimento de terceiros. A cidade, acostumada a viver pacífica e tranquilamente, de repente percebeu que o perigo agora poderia vir de literalmente qualquer transeunte. A silenciosa Viborg, onde todos conheciam todos, onde a confiança nos vizinhos era a norma, estava completamente despreparada para tal cenário. A situação ficava dia a dia mais tensa. As pessoas começaram a se olhar com desconfiança. Pais proibiram seus filhos de brincar fora após o pôr do sol, e nas portas e janelas das casas apareceram fechaduras adicionais. A polícia entendia que urgentemente precisava encontrar um novo fio, uma nova abordagem, senão o caso do desaparecimento de Emil Jensen corria o risco de ficar para sempre sem resposta. Mas o próximo suspeito, assim como uma nova prova, simplesmente não estava à vista por enquanto. 9 meses haviam passado. 9 meses inteiros. E o caso Emil Jensen permanecia sem solução. Um número terrível para qualquer investigação. Exatamente tanto tempo a polícia normalmente precisa para admitir sua impotência total, colocar os arquivos de lado e transferir oficialmente o caso para a categoria caso frio. O tempo é, em geral, uma coisa cruel. Primeiro parece que logo se encontrará algo. Se agarrarão a algo. Depois de uma semana se torna um mês. De um mês se tornam 2. Depois 3. Os habitantes da cidade, que haviam ajudado ativamente a polícia no início, também estavam cansados. Os voluntários gradualmente se dispersaram para casa. E os panfletos com a foto do Emil sorridente lentamente desbotaram e foram lavados pela chuva e neve. A polícia, é claro, não desistiu imediatamente.
Os investigadores criaram uma lista completa de todos os habitantes do bairro, desde os vizinhos idosos verificados até as famílias recém-chegadas. Verificaram todos que pelo menos uma vez haviam caído na mira da polícia. Atenção especial foi dada àqueles que alguma vez tiveram problemas com a lei, especialmente em relação a crimes contra menores. Mas isso também se revelou apenas rotina infrutífera. Ninguém e nada despertava suspeitas. Detetives, investigadores, agentes criminais. Todo dia começava igual. Faziam café, abriam os mesmos arquivos e viam os registros antigos mais uma vez. Parecia que já haviam decorado cada protocolo, cada depoimento, cada detalhe que pudesse aproximá-los, nem que fosse um pouco da solução. Mas nada de novo aparecia. As câmeras de videovigilância não se instalavam sozinhas onde antes não estavam. Testemunhas que de repente se lembrassem de detalhes importantes não se manifestavam. E mesmo as chamadas anônimas, que nos primeiros dias de casos de desaparecimento normalmente chovem, há muito haviam cessado. A cidade parecia ter se resignado ao fato de que não haveria mais resposta para a pergunta: o que aconteceu com Emil Jensen? Também na imprensa ficou silencioso. As notícias primeiro lembravam toda semana do desaparecimento, depois uma vez por mês, e finalmente não o mencionavam mais. Mesmo a mãe de Emil se mostrava cada vez menos em público. Evitava jornalistas e novas perguntas às quais não tinha respostas. O pai, Jacob Jensen, também retornou gradualmente à vida normal. Futebol aos domingos, trabalho durante a semana. Ambos tentavam não pensar no pior, mas quanto mais tempo passava, mais se desvanecia a esperança de um final feliz. Oficialmente, a polícia cessou as medidas de investigação ativas exatamente 9 meses após o dia em que Emil não havia retornado para casa. Isso não significava que o caso estivesse definitivamente fechado. Ele apenas recebia o status sem esperança. Suspenso devido à falta de novas provas e informações, estava escrito secamente no relatório. O detetive que havia liderado as investigações desde os primeiros dias colocou ordenadamente o arquivo com os materiais do caso na prateleira, como se tivesse se resignado à derrota. Colegas diziam que ele ficava muito tempo à noite em seu escritório e simplesmente olhava para a parede como se tentasse se lembrar de algo ou captar um detalhe negligenciado que não havia notado antes. Mas ele não se lembrava de nada. Depois apagou a luz, fechou o escritório e foi para casa. E embora soubesse que casos frios às vezes são resolvidos após anos, ele mesmo não acreditava mais realmente que isso aconteceria com a história de Emil Jensen. Estava certo. Se houvesse vestígios, eles teriam surgido há muito tempo. Mas aqui era limpo demais, arrumado demais. Quem quer que tivesse feito isso conhecia bem seu ofício. Assim a cidade retornou passo a passo à vida normal e quase se resignou ao fato de que não haveria mais respostas. Mas o mais terrível era precisamente este silêncio. Porque exatamente quando ninguém espera nada, quando todos cruzam os braços, acontecem as viradas mais inesperadas. Após 9 meses, ninguém sabia que em algum lugar nas periferias de Viborg, muito em breve, aconteceria algo que abalaria toda a cidade e forçaria os policiais a reabrir o arquivo há muito esquecido. Parecia que tudo havia terminado, mas na realidade a história apenas começava. Quando chegou à polícia uma chamada dos bombeiros sobre um incêndio nas periferias de Viborg, ninguém pensou que isso pudesse estar conectado de alguma forma com o caso Emil Jensen. O oficial de plantão recebeu a chamada completamente tranquilo, anotou o endereço e passou a informação para a próxima equipe. O que havia de incomum, a fazenda abandonada Brundborg, que estava vazia há muitos anos, de repente havia pegado fogo. Era improvável que houvesse algo valioso ou importante lá. 16 de julho, 21h40. O caminhão de bombeiros chegou ao local 7 minutos após a chamada. A fazenda estava isolada e quando os bombeiros chegaram, o antigo anexo de madeira já estava quase completamente queimado. As chamas não se espalhavam mais, mas a fumaça se erguia numa parede densa e impedia toda a visibilidade. Os socorristas começaram a extinção, rapidamente derrubaram as chamas restantes e após apenas meia hora o incêndio estava completamente localizado.
Os funcionários dos bombeiros começaram a inspeção padrão do terreno e procuraram possíveis focos para um novo surto. A causa não pôde ser estabelecida imediatamente. Ninguém estava por perto. Também não havia vestígios de incêndio criminoso. Talvez adolescentes tivessem se divertido. Ou talvez fosse apenas um curto-circuito na fiação antiga. Ninguém poderia adivinhar que exatamente aqui, neste lugar abandonado, a cidade encontraria respostas às perguntas que a haviam atormentado por 9 longos meses. Os bombeiros vasculharam cuidadosamente o terreno ao redor do anexo queimado. Verificaram cada metro quadrado para garantir que o fogo não pudesse irromper em nenhum outro lugar. Um dos funcionários, o bombeiro Martin Hansen, foi para a parte traseira da fazenda, ali onde havia um poço antigo. À primeira vista, nada especial. Uma construção comum, há muito abandonada, coberta com tábuas podres e cheia de alguns detritos. Mas algo forçou Martin a se aproximar mais. Ele diria mais tarde que não sabia por que se sentiu atraído exatamente para lá. Simplesmente queria dar uma olhada. Ele se aproximou do poço e de repente notou algo. Entre um monte de tábuas velhas e sujeira podia-se ver um objeto pequeno. Martin se agachou. Afastou os detritos e viu na luz fraca de sua lanterna uma pequena bota de criança marrom, fortemente suja. Imediatamente o invadiu uma sensação desagradável no peito, embora então não pudesse explicar exatamente por quê. Talvez se lembrasse inconscientemente daqueles panfletos com um menino sorridente que haviam sido pendurados em cada esquina da cidade 9 meses atrás. Martin não tocou na bota, apenas chamou um colega para que também desse uma olhada e confirmasse a descoberta. Logo chegaram policiais. Rapidamente isolaram a área e começaram a examinar metodicamente cada centímetro ao redor do poço. Eles também entendiam. Uma bota não era mais apenas uma coincidência. Era a primeira pista real em muito tempo. A peça faltante do quebra-cabeça. O bombeiro Martin Hansen ficou ao lado e observou o trabalho dos policiais. Não disse uma palavra. Apenas observou o que acontecia, como se sentisse todo o peso do momento. Quando lhe perguntaram o que pensava naquele momento, apenas respondeu brevemente. Pensei que agora, provavelmente, tudo ficaria claro. Tudo que estava escondido mais cedo ou mais tarde vem à luz. Os policiais, após examinar cuidadosamente a bota, confirmaram a terrível suposição. Era exatamente o calçado no qual Emil Jensen havia desaparecido 9 meses atrás. O mesmo par que sua mãe havia comprado apenas algumas semanas antes do desaparecimento. Agora ninguém mais falava de coincidências, o que parecia um evento completamente sem sentido. Um incêndio numa fazenda velha. De repente se transformou no primeiro fio real em longos meses, ao qual a polícia agora queria se agarrar firme e decididamente. Quando os veículos da polícia técnica e dos detetives chegaram à fazenda, todos já entendiam que dentro do poço velho e abandonado, muito provavelmente, se encontravam as respostas às perguntas que não deixavam toda uma cidade dormir tranquila. Ninguém queria pronunciar em voz alta as terríveis suposições, mas mesmo sem palavras, estava claro que as investigações agora entravam numa fase completamente nova. Os policiais sabiam. Eles agora estavam no limiar de uma descoberta terrível. E esta descoberta mudaria para sempre a vida da tranquila e pacífica Viborg. Uma bota de criança comum, muito pequena, gasta e coberta de sujeira. O que poderia mudar uma descoberta tão insignificante? Mas exatamente ela virou de cabeça para baixo todo o caso do desaparecimento de Emil Jensen. A polícia chegou rapidamente. Tudo era muito sério. Fitas de isolamento, veículos da polícia técnica, detetives à paisana. Os vizinhos primeiro pensaram que era a continuação da história do incêndio que se procurava pelos incendiários. Ninguém podia imaginar o quanto tudo era na realidade mais profundo e terrível. A bota foi enviada ao laboratório e algumas horas depois foi mostrada à mãe de Emil, Ingrid. É difícil descrever o que se passava naquele momento em sua alma, mas seu rosto dizia tudo sem palavras. Ela reconheceu imediatamente o sapato de seu filho, e aquele olhar, uma mistura de horror, dor e ao mesmo tempo uma espécie de alívio doloroso de que a incerteza havia acabado, era pior que todas as palavras. Viborg estava novamente no centro das atenções de toda a Dinamarca.
Parecia que as pessoas despertavam de um longo sono no qual a cidade havia estado imersa durante 9 meses. A polícia começou a agir rapidamente. Agora todo o foco estava naquele poço onde a bota havia sido encontrada. Até aquele momento, o poço havia parecido inofensivo. Simplesmente um lugar antigo, abandonado, esquecido e não utilizado por todos. Mas agora os olhares de todos os investigadores estavam direcionados para ele. Primeiro as tábuas foram cuidadosamente removidas e o lixo limpo. Sob os raios de refletores potentes, os técnicos criminalísticos começaram lenta e cuidadosamente a examinar o poço. Primeiro não encontraram nada, apenas lama, pedras e galhos. Mas cerca de 2 metros de profundidade, um dos funcionários gritou: "Há algo aqui!" Todos imediatamente se congelaram. No fundo do poço, entre lama e folhas podres, jazia o que ninguém queria encontrar. Pequenos restos humanos, cobertos com pedaços de tijolos e lixo. Primeiro, os investigadores até guardaram silêncio, porque uma coisa é procurar um desaparecido e outra completamente diferente é encontrar isso. Imediatamente ficou claro que o que acontecia aqui já não era mais uma busca. Esta era uma cena de crime. Os restos foram cuidadosamente recuperados e os técnicos criminalísticos imediatamente começaram com a identificação. Mas ninguém duvidava mais. Era Emil que havia sido encontrado. O pingente com as iniciais EJ, que ele sempre usava ao redor do pescoço, não foi encontrado, o que era estranho. Mas naquele momento isso parecia um detalhe. No dia seguinte, a polícia anunciou oficialmente que o caso de desaparecimento se transformava numa investigação de assassinato. E isso mudou imediatamente todo o curso dos eventos. A pergunta: onde está Emil? Foi substituída por: quem fez isso? E a isso não havia resposta por enquanto. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. As pessoas sentiram medo novamente, mas desta vez ainda mais agudo. Uma coisa é um desaparecimento, que poderia ser um acidente. E outra completamente diferente é perceber que em algum lugar próximo vive uma pessoa capaz disso. Agora as suspeitas caíam sobre todos sem exceção, e a polícia trabalhava 24 horas por dia. Na escola de Emil foi declarado um dia de luto. Estudantes e professores trouxeram flores e velas à casa de sua mãe e expressaram sua tristeza e apoio. À noite, quase toda a rua se reuniu em frente à casa, e as pessoas permaneceram muito tempo em silêncio olhando as fotos do menino sorridente. Ingrid se mantinha com as últimas forças, mas em seus olhos podia-se ver que exatamente agora ela havia compreendido a mais terrível verdade. Seu filho não estava mais lá. Ao mesmo tempo, a polícia começou a fase mais difícil das investigações. Se antes haviam procurado Emil, agora caçavam um assassino. Os detetives repassaram todo o caso desde o início mais uma vez e tentaram entender como havia podido acontecer que antes não haviam notado nada. Por que o poço na fazenda não havia sido verificado antes? Quem poderia conhecer sua existência? E, principalmente, quem exatamente poderia ter estado no lugar onde Emil desapareceu? Então nasceu a primeira teoria séria. O autor era da região. Alguém que conhecia bem a cidade, que se orientava perfeitamente na fazenda abandonada, que podia apagar os vestígios tão cuidadosamente que a polícia não havia descoberto nada durante 9 meses. Tudo apontava para um pensamento. Este não era um autor casual, era alguém que se conhecia e em quem se confiava. Este pensamento abalou a cidade. As pessoas começaram a se olhar cuidadosamente umas às outras e a se fazer todo dia a pergunta: poderia ser ele? Agora todos estavam sob suspeita. Vizinhos, amigos, conhecidos. Parecia que o mundo havia desabado e a confiança que sempre havia sido a norma na pequena cidade tranquila de Viborg agora havia desaparecido completamente. Mas enquanto a polícia procurava a resposta à pergunta quem? Swing, um pequeno detalhe passava despercebido. Aquele pingente que havia desaparecido do pescoço do menino deveria aparecer um pouco mais tarde e se tornar exatamente o fio que levaria os detetives diretamente ao autor. Mas até aquele momento faltavam ainda alguns passos, difíceis e dolorosos, mas já inevitáveis. Quando a polícia recebeu o laudo dos especialistas,
parecia que a imagem finalmente se esclareceria. Havia a esperança de que pelo menos algo se tornasse compreensível, que o quebra-cabeça fosse finalmente montado. Mas em vez de uma resposta, receberam duas. Uma clara e nítida, a outra, tão turva e indeterminada quanto toda a investigação anterior. A primeira pergunta foi rapidamente esclarecida. Os especialistas confirmaram a identidade dos restos encontrados. A ficha dentária coincidia completamente com a de Emil Jensen. Era o mesmo menino que havia sido procurado por tanto tempo, e embora o coração de todos se apertasse de tristeza, também havia certeza. O menino desaparecido foi encontrado. Isso era agora um fato indiscutível. A causa da morte foi nomeada imediatamente e sem nenhuma dúvida. Um traumatismo craniano contundente na região temporal. Um único golpe forte que foi mortal. Os médicos legistas estavam certos de que exatamente essa era a causa da morte de Emil. Aparentemente, o golpe foi dado com um objeto de peso médio, possivelmente uma pedra ou outro objeto contundente. A morte ocorreu instantaneamente. A data da morte também foi estabelecida inequivocamente. Aquela noite de 14 de outubro, quando Emil não retornou do parque infantil para casa. Parecia que tudo estava claro. Agora só restava descobrir quem havia dado aquele golpe mortal. Para isso, a polícia depositava grandes esperanças numa análise de DNA. Todos pensavam que exatamente essa seria decisiva e que o autor exatamente nesta etapa havia cometido um erro e deixado vestígios que se poderiam encontrar. Os especialistas verificaram cuidadosamente tudo o que puderam. As roupas do menino, a bota, a terra ao redor do poço, cada centímetro dos restos. Centenas de amostras foram enviadas ao laboratório e todos esperaram pelo resultado. Mas quando o relatório finalmente chegou às mãos dos detetives, ninguém conseguia acreditar em seus olhos. No papel estava escrito seca e brevemente: material genético estranho não detectado. Os policiais liam esta linha repetidamente como se esperassem que houvesse um mal-entendido, um erro, uma falha do sistema. Mas não havia erro. Os especialistas haviam verificado 2 vezes, 3 vezes. Tudo estava correto. Nenhuma impressão digital estranha, nenhum cabelo ou partícula de pele, nada que pudesse ter indicado o autor. E aqui voltou aquela incerteza opressiva com a qual os investigadores já haviam sido confrontados várias vezes. Eles olhavam para uma prova que deveria ter dado respostas, mas que, em vez disso, apenas complicava mais a tarefa. Como era sequer possível fazer isso e não deixar vestígios? A cidade mergulhou novamente em preocupação. Parecia que em Viborg havia se estabelecido um fantasma, alguém que podia fazer algo terrível e permanecer completamente despercebido. Os vizinhos começaram a se olhar ainda mais atentamente. Surgiram muitos rumores. Falou-se de pessoas de passagem, de loucos casuais, de alguém que havia encenado tudo intencionalmente para que a polícia não encontrasse nada. Os próprios detetives também não conseguiam entender como proceder agora. Todas as teorias anteriores começaram a desmoronar uma após a outra. A versão de um local parecia cada vez menos provável, pois ele seguramente teria deixado alguns vestígios. A versão de um crime casual também parecia fraca, pois um autor casual não teria conseguido ocultar tão cuidadosamente os vestígios. As investigações chegaram novamente a um beco sem saída, embora todos entendessem que um recuo não era uma opção. Agora o caso não era apenas o sofrimento pessoal da família Jensen, mas também uma grande prova para toda a cidade. Os habitantes exigiam uma resposta, e a polícia não podia dá-la. O laudo, em vez de ajudar, apenas emaranhou mais o novelo de enigmas, e parecia que os investigadores simplesmente não tinham mais novos fios aos quais se agarrar. Viborg começou novamente a viver em tensão e esperava a próxima virada. As pessoas começaram a dizer que agora apenas o acaso poderia esclarecer este crime, porque a polícia já havia tentado tudo e todos os esforços eram inúteis. Nos cafés, lojas e nas ruas, as conversas giravam em torno de uma coisa. Todos discutiam sobre o misterioso autor que ninguém conseguia capturar. O tempo passava, mas o medo não desaparecia. E então,
Quando já parecia que não haveria mais respostas, que este labirinto havia definitivamente levado as investigações a um beco sem saída, apareceu um novo detalhe. Pequeno, mal perceptível, que a princípio parecia completamente sem importância. Aquele pequeno detalhe que todos haviam esquecido, o pingente com as iniciais EJ, que havia desaparecido do pescoço do menino, de repente reapareceu num lugar completamente inesperado. Exatamente ele. O pequeno pingente dourado logo mudaria tudo que já parecia inabalável. Mas enquanto a polícia ainda não sabia nada da existência desta nova peça de evidência, continuava errando pelo labirinto sem ver uma saída. O laudo não havia dado o que tanto se esperava: o nome ou o rosto do autor. Havia apenas acrescentado mais um enigma ao caso já confuso. E agora ninguém sabia para onde a próxima pista levaria e quanto tempo mais seria preciso esperar pela verdade. Após a perícia, a polícia retornou ao ponto de partida. Nenhuma pista clara, nenhum suspeito único. E então a atenção dos investigadores se dirigiu àquele lugar que havia se tornado o ponto-chave, a fazenda Brundborg. Parecia que, já que lá os restos haviam sido encontrados, alguém deveria conhecer exatamente esse lugar. E a polícia começou a cavar exatamente nessa direção. A primeira coisa que os detetives fizeram foi falar com os moradores da região. O lugar se revelou surpreendentemente conhecido, embora estivesse abandonado há muito tempo. Brundborg. Ninguém vai lá há 10 anos já. Tudo está coberto de mato, deteriorado. É perigoso lá agora. Mas às vezes, adolescentes ficam por lá. Esta desolação parece agradar a eles, disse uma das moradoras de uma rua vizinha. E isso imediatamente fez os investigadores suspeitarem. Adolescentes que gostam de lugares abandonados, essa era uma virada completamente nova. Os detetives começaram a interrogar sistematicamente todos que moravam perto e gradualmente foram estreitando o círculo. Primeiro falaram com pessoas idosas, depois com pais de escolares, e finalmente chegaram aos próprios adolescentes. E a imagem começou a se esclarecer. Descobriu-se que os estudantes do ensino médio da escola local usavam regularmente a fazenda para encontros noturnos. Eles simplesmente conversavam lá, às vezes fumavam, às vezes bebiam álcool. Nada sério parecia. Mas agora este lugar não era mais percebido apenas como travessuras juvenis. Os investigadores foram novamente à escola, a mesma escola onde Emil havia estudado. Mas desta vez não falaram com os professores da segunda série, mas com os pedagogos do ensino médio. A princípio tudo era normal. Crianças normais, às vezes barulhentas, às vezes brigam. Mas não notamos nada sério. Até que um dos professores acrescentou pensativamente: embora houvesse um grupo de meninos, assim, sabem, sempre entre eles, recebem. Frequentemente repreensões, há conflitos. Às vezes matavam aula, ficavam em algum lugar na periferia da cidade. Mas dizer exatamente onde é difícil. Isso interessou os investigadores e eles pediram os nomes. O professor relutantemente deu alguns nomes: Anders Sørensen, Christopher Nielsen, Thomas Hansen, Marcus Olsen, todos aproximadamente da mesma idade, 15 a 16 anos. Não estudavam muito bem. Frequentemente causavam problemas aos professores, mas não havia conflitos sérios com a lei. Simplesmente adolescentes difíceis, como existem em toda a cidade. Os policiais decidiram falar pessoalmente com eles. No primeiro interrogatório, os meninos se comportaram provocativamente tranquilos. Responderam breve e relutantemente e negaram ter estado na fazenda Brundborg. Mas em seus olhos podia-se ler claramente que não diziam toda a verdade. Especialmente notável era Anders Sørensen. O menino estava visivelmente mais nervoso que os outros, evitava contato visual, às vezes se enrolava em contradições. Mas isso podia significar qualquer coisa. Medo da polícia, insegurança juvenil normal ou algo muito mais sério. Quando os policiais perguntaram se conheciam Emil Jensen, todos os meninos responderam em coro que não. Disseram que só o haviam visto nos cartazes que estavam pendurados na cidade. Mas também aqui algo não batia. Os investigadores sentiam isso num nível intuitivo.
embora por enquanto não houvesse provas diretas. Nenhum dos adolescentes tinha conflitos oficiais com estudantes mais novos. Simplesmente meninos que às vezes organizavam festas barulhentas onde não havia olhos de adultos. Ainda assim, a investigação decidiu não perder este grupo de vista por enquanto. Os meninos não se tornaram oficialmente suspeitos, mas seus nomes foram anotados pela primeira vez no caso de Emil como pessoas de interesse operacional. O círculo de busca havia se estreitado novamente, mas agora estava claro que era preciso procurar entre os próprios, entre estudantes normais, talvez até crianças da vizinhança. Quando os habitantes de Viborg souberam disso, se sentiram ainda pior. Só o pensamento de que o autor pudesse ser um dos adolescentes que vivem ao lado, que vão à escola com seus próprios filhos, parecia insuportável. As pessoas começaram a sussurrar. Pais ligavam nervosamente para si na escola e se informavam sobre quem era amigo destes meninos. Na cidade reinava novamente uma atmosfera de medo e desconfiança, e parecia que isso nunca terminaria. A polícia entendia agora. Não bastava simplesmente interrogar estes meninos. Era preciso encontrar algo concreto, alguma prova ou depoimento para avançar. Os detetives decidiram se interessar mais profundamente pelas personalidades dos adolescentes, verificar seus telefones e redes sociais, falar com amigos e pais. Mas para isso era preciso tempo, e a cidade esperava respostas imediatamente. Então ninguém sabia ainda que exatamente estes 4 meninos logo se tornariam os personagens principais de toda a história. Por enquanto, eram apenas nomes numa lista que haviam despertado o interesse dos investigadores. Mas exatamente esse interesse logo mudaria absolutamente tudo que as pessoas sabiam sobre o desaparecimento e morte de Emil Jensen. Às vezes parece que as respostas sempre estiveram na superfície, mas alguém as havia escondido intencionalmente sob montes de papéis e palavras estranhas. Os investigadores decidiram retornar às origens, ali onde ninguém havia procurado antes, aos arquivos escolares. E descobriu-se que exatamente ali estava o fio que conectava Emil ao grupo de adolescentes que havia aparecido recentemente no caso. Entre os numerosos documentos que antes ninguém havia realmente verificado, os investigadores encontraram várias queixas que a mãe de Emil havia apresentado meio ano antes de seu desaparecimento. Nestas queixas, ela falava abertamente sobre seu filho ser sistematicamente intimidado por estudantes mais velhos. A princípio, ninguém havia dado grande importância a isso. Pareciam conflitos infantis comuns, mas agora, após tudo que havia acontecido, estes papéis pareciam completamente diferentes. Então, os investigadores foram novamente à escola, e desta vez não falaram apenas com os professores, mas também com os estudantes das séries inferiores. Primeiro as crianças se calavam, intimidadas pelo simples fato de falar com a polícia, mas gradualmente começaram a contar. E então veio à luz o que os adultos antes não haviam notado ou não haviam querido notar. Sim, eles frequentemente tiravam a bola de Emil nos intervalos, contou um dos estudantes meio envergonhado e com o olhar baixo. Outro menino acrescentou. Eles zombavam constantemente dele, especialmente Anders. Ele sempre dizia algo sobre Emil e todos riam. Ninguém podia responder a ele porque ele era muito mais velho e mais forte. E havia muitas histórias assim. Emil havia se calado por muito tempo e tentado não mostrar à sua mãe o quanto era difícil para ele. Mas um dia não aguentou mais. Contou em casa, de onde surgiram aquelas queixas. A administração escolar então teve uma conversa com os adolescentes, mas tudo se limitou a simples promessas de não repetir. Ninguém cavou mais fundo. Ninguém verificou como Emil estava 1 ou 2 meses depois. E esse foi um erro. Agora que estes depoimentos estavam na mesa dos investigadores, tudo se juntou numa imagem grande e preocupante. Descobriu-se que o grupo de adolescentes, Anders Sorensen, Christopher Nielsen, Thomas Hansen e Marcus Olsen, conheciam Emil há muito tempo. E este conhecimento era tudo menos agradável. A polícia cavou mais fundo e descobriu que Anders Sorensen já tinha um histórico de conflitos com outros estudantes. Em seu arquivo pessoal havia registros sobre brigas, grosseria com professores, pequenos furtos. Os pais de Anders foram chamados à escola repetidamente, mas a situação não mudou, pelo contrário, só piorou. Aos olhos dos professores ele parecia agressivo, incontrolável
e parecia não temer nenhuma consequência. Nos outros 3 meninos, as histórias eram um pouco mais suaves, mas também não sem problemas. Christopher e Thomas frequentemente estavam envolvidos em conflitos menores. Marcos era mais um participante silencioso que sempre se mantinha perto de amigos mais fortes. Este grupo há muito levantava questões, mas ninguém pensava que suas ações poderiam levar a consequências tão terríveis. Os investigadores entendiam. Agora tinham um primeiro motivo sério. Não era acaso, não era acidente. Era a continuação daquela história que havia começado muito antes. Uma história na qual os fortes haviam decidido brincar com os fracos. Mas um motivo ainda não é uma prova. Enquanto a polícia não tivesse provas diretas para acusar oficialmente os adolescentes, não lhes restava outra coisa. Nenhum deles confessou nem aproximadamente algo que se parecesse com um crime. Todos os 4 negavam obstinadamente ter tido qualquer relação com o desaparecimento de Emil. Afirmavam nunca ter falado com ele, exceto algumas frases casuais no corredor da escola. Mas os investigadores agora estavam certos. Por trás desta parede de silêncio e negação se escondia algo. A cidade também sentia esta certeza. As pessoas começaram novamente a falar de Anders e seus amigos e discutiram não apenas seu comportamento, mas também como poderiam estar conectados com Emil. Os pais se preocuparam mais e se perguntavam: se estes adolescentes podem fazer isso com uma criança, o que farão com outros? A atmosfera urbana ficou novamente tensa e pesada. As pessoas entendiam. As investigações haviam alcançado um nível completamente novo. Se antes se suspeitava de estranhos, pessoas de passagem, adultos, agora as suspeitas caíam sobre os próprios, sobre adolescentes que todos conheciam de vista. Viborg mergulhou numa espera dolorosa do próximo passo da polícia. Ao mesmo tempo, os detetives começaram a coletar material adicional sobre cada um dos meninos. Entendiam que uma história sobre intimidação não bastava. Era preciso encontrar algo concreto, sólido, irrefutável. Mas enquanto não houvesse tal prova, os adolescentes permaneciam apenas suspeitos, sem acusação direta. Enquanto a polícia estudava o passado sombrio de Anders e sua gangue, ninguém sabia que logo apareceria exatamente de seu círculo uma nova prova. Tão inesperada e forte que o caso do assassinato de Emil Jensen se aproximaria definitivamente de seu final. Mas até aquele momento faltavam ainda alguns dias tensos e longas noites de espera. A polícia estava absolutamente certa de ter finalmente encontrado a pista certa. Eles tinham tudo. Um motivo. Comportamento suspeito. Depoimentos sobre a intimidação de Emil. Os nomes de Anders Sorensen, Christopher Nielsen, Thomas Hansen e Marcus Olsen já haviam caído frequentemente nas reuniões matinais dos detetives que discutiam o caso Jensen. Mas quando os investigadores convocaram os adolescentes para uma conversa séria, tudo saiu completamente diferente do esperado. O problema era que os 4 meninos, apesar de sua reputação, pareciam perfeitamente preparados. Não estavam nervosos, não se enrolavam em contradições, não se contradiziam mutuamente. À primeira vista, era uma história absolutamente clara, cuidadosamente pensada. E isso surpreendeu os investigadores. O interrogatório começou com Anders Sorensen, o mesmo menino que todos consideravam como o líder informal do grupo e instigador de todos os conflitos. O investigador fazia as perguntas diretamente, duramente, sem formalidades desnecessárias. Anders, onde você estava na noite de 14 de outubro? Concretamente das 17 às 20 horas. Anders olhava diretamente à frente, sem desviar o olhar, como se quisesse demonstrar intencionalmente autoconfiança. Estávamos juntos com os meninos no lago House, sentados na fogueira, simplesmente conversando, nada especial. Quem exatamente estava com você? Thomas, Christopher e Marcus. Nós 4. Podem perguntar a qualquer um deles. E quanto tempo vocês ficaram lá? Certamente 3 horas. Chegamos lá por volta das 5 e fomos embora quando já estava escuro por volta das 8. E ninguém saiu? Ninguém deixou o grupo nem por alguns minutos? Anders sorriu ligeiramente, como se tivesse sentido a armadilha. Não. Estávamos constantemente juntos. Além disso, também havia outras pessoas lá.
Podem verificar com elas. O investigador decidiu fazer pressão. E quanto à fazenda Brundborg? Vocês estavam frequentemente lá? Anders nem sequer piscou. Bom, às vezes estávamos lá, mas não naquela noite. E não havíamos estado lá há muito tempo. Os interrogatórios dos outros meninos eram como uma cópia. Thomas, Christopher e Marcus repetiam quase palavra por palavra a versão de Anders. Nenhum deles dava nem o menor motivo de dúvidas. Sim, no Lago Hauser. Estávamos sentados na fogueira conversando, nada mais. Respondeu Christopher, olhando o detetive diretamente nos olhos. Ninguém saiu. Não nos separamos, assegurou Thomas. Marcus era o mais tranquilo dos 4, mas também confirmou tranquilamente as palavras de seus amigos. Sim, foi exatamente assim. Apenas descansamos, não aconteceu nada. Os investigadores estavam perplexos. Os depoimentos dos adolescentes coincidiam tão perfeitamente que parecia que eles os haviam decorado previamente. Cada um tinha a mesma cronologia, as mesmas palavras, os mesmos detalhes. Parecia uma versão perfeitamente pensada dos eventos. Perfeita demais para ser verdadeira, mas também não tão óbvia que a polícia pudesse prendê-los. A polícia realizou verificações adicionais. Testemunhas confirmaram que haviam visto os adolescentes perto do Lago Hauser, embora ninguém pudesse dizer com certeza que os havia visto lá a noite toda. Também nessa região não havia câmeras de vigilância. E mesmo os telefones dos meninos, como por desafio, não haviam registrado geolocalização precisa naquela noite, pois o sinal perto do lago era fraco. Os investigadores entendiam que não podiam prendê-los sem provas diretas. Liberá-los era doloroso e desagradável, mas não havia outra saída. Após um dia de interrogatórios duros, os adolescentes foram postos em liberdade novamente. A polícia ficou de mãos vazias. Quando os habitantes de Viborg souberam, uma onda de indignação e decepção atravessou a cidade. As pessoas estavam certas de que exatamente esse quarteto estava envolvido no que havia acontecido. Mas formalmente a polícia não tinha nada para provar isso. Novamente se instalou uma incerteza torturante. Os investigadores estavam num beco sem saída. Verificaram cada detalhe mais uma vez, mas não havia novas provas. Os adolescentes retornaram a uma vida normal, embora agora fossem vistos diferentemente na cidade. As pessoas tentavam evitá-los. Pais proibiam seus filhos de se comunicar com eles. Os próprios meninos se comportavam provocativamente tranquilos, como se desafiassem toda a cidade. Mais 9 longos meses se passaram. No total, já haviam se passado 1 ano e meio desde o desaparecimento de Emil Jensen. Para os investigadores, isso era uma catástrofe. Tanto tempo havia passado, e eles ainda não haviam conseguido descobrir a verdade. A cada dia, o caso ficava mais desesperador. A mãe de Emil saía de casa cada vez menos. O pai também tentava evitar conversas estranhas. A cidade começou a esquecer gradualmente este caso, embora em muitos permanecesse um espinho na alma. A dor de que a verdade nunca foi encontrada. Parecia que o caso Emil Jensen permaneceria para sempre sem solução. Na polícia já se começou a falar deste caso no passado, como de um fracasso com o qual era preciso se resignar. Mas os detetives ainda não sabiam que logo ocorreria um evento que reavivaria as investigações e destruiria definitivamente o álibi de ferro dos adolescentes. Aquela prova que logo viria à superfície seria tão inesperada e convincente que toda a sua segurança e coerência desmoronariam instantaneamente. Mas até aquele momento faltavam ainda longas semanas de espera, nas quais o caso parecia absolutamente desesperador e os culpados para sempre impunes. Quando ninguém mais acreditava que o caso Emil Jensen alguma vez seria resolvido, o destino interveio da maneira mais inesperada novamente nas investigações. Uma chamada aparentemente rotineira chegou à polícia da cidade vizinha de Skive. O proprietário de uma pequena casa de penhores relatou uma descoberta estranha que colocou completamente de cabeça para baixo tudo que até então parecia óbvio. Temos aqui um pingente dourado com as iniciais E.J., disse tranquilamente o proprietário da casa de penhores. Quer dizer, vi algo similar num alerta de busca há 1 ano e meio. Ainda precisam disso? Os investigadores imediatamente prestaram atenção.
Exatamente esse pingente com as iniciais EJ havia desaparecido do pescoço de Emil Jensen no dia de seu desaparecimento e não havia sido encontrado até hoje. Todos haviam esquecido há muito este detalhe e pensavam que o autor havia descartado o pingente ou o havia escondido de tal forma que nunca seria encontrado. Mas lá estava ele, no balcão da casa de penhores, como uma zombaria dos criminosos que pensavam ter escapado. Os detetives imediatamente foram à esquive. O pingente foi imediatamente confiscado, verificado e confirmada sua autenticidade. Exatamente o mesmo pingente que a avó havia dado a Emil e que se havia tornado o símbolo de toda a tragédia. Mas isso era apenas metade do trabalho. Agora era preciso descobrir quem o havia trazido à casa de penhores. Felizmente, o proprietário da loja era um homem pontual. Sem perguntas, forneceu à polícia as gravações das câmeras de vigilância e uma cópia dos documentos que haviam sido apresentados ao entregar a joia. Na gravação podia-se ver claramente um jovem de cerca de 16 anos que passava o pingente com confiança e tranquilidade por cima do balcão. Os detetives rapidamente verificaram a identidade pelos documentos. Era Casper Larsen, um estudante do ensino médio da mesma escola de Viborg. O nome a princípio não dizia nada aos detetives. Parecia ser outro adolescente, talvez uma pessoa casual que poderia ter encontrado o pingente em algum lugar na rua. Mas quando os investigadores foram à escola e falaram com o diretor, o quebra-cabeça começou a se juntar com clareza aterrorizante. Sim, Casper Larsen é nosso estudante, confirmou o diretor. Um menino bastante agradável, sem problemas particulares. Mas sabem, ele se relaciona bastante estreitamente com Anders Sørensen e sua gangue. Eu diria que é amigo deles, embora não pertença ao seu círculo mais próximo. Os investigadores se olharam. O nome Anders Sørensen soou como um trovão. Tudo que a polícia havia procurado por tanto tempo agora estava em suas mãos. Uma conexão irrefutável entre o objeto roubado de Emil e o círculo de adolescentes suspeitos. Casper foi imediatamente chamado à delegacia. O menino estava visivelmente nervoso, mas não negou o óbvio. Contou à polícia que Anders lhe havia dado o pingente e pedido para vendê-lo na cidade vizinha por uma parte dos ganhos. Casper assegurou que não tinha ideia de quem era a joia e nem sequer havia suspeitado que pudesse estar conectada com o desaparecimento de Emil Jensen. Eu realmente não sabia. Repetia constantemente, quase em lágrimas. Anders disse que era apenas uma velha herança de família que precisava ser vendida longe de Viborg. Casper cooperou completa e sinceramente, e a polícia agora finalmente tinha o que se pode chamar de prova sólida. A prova de que Anders estava conectado com o desaparecimento do pingente que pertencia ao menino morto. O caso se tornou ativo novamente, e os investigadores sentiram um novo impulso de confiança. Logo, a notícia da descoberta do pingente se espalhou pela cidade, e os habitantes de Viborg prenderam a respiração esperando o próximo passo da polícia. Anders Sørensen e seus amigos, que até aquele dia pareciam intocáveis, estavam novamente no centro das atenções. Desta vez, não escapariam simplesmente. Não se sairiam com um álibi inquebrantável e um tom tranquilo. A cidade sabia que a polícia agora iria até o fim. Esta prova não era apenas uma coincidência. Era um ponto de virada que tirava o caso do beco sem saída. Os investigadores haviam recebido o que haviam esperado por tanto tempo. Uma conexão direta, irrefutável entre o crime e os suspeitos. Agora tinham que continuar e provar não apenas a conexão, mas também a culpa. E embora todos entendessem que ainda havia muito trabalho pela frente, a polícia agora tinha uma pista clara e uma pessoa concreta a qual se agarrar. Anders Sørensen. O caso Emil Jensen estava de volta ao jogo e a cidade não duvidava mais. Muito em breve ele seria completamente resolvido. Quando a polícia convocou Casper Larsen para um novo interrogatório, a princípio ele não se dava conta de quão séria era toda a história com o pingente. Parecia-lhe que era apenas um mal-entendido, e assim que explicasse o que havia acontecido, tudo se esclareceria imediatamente. Casper começou a contar tranquila e despreocupadamente. Anders se aproximou de mim há algumas semanas. Estava completamente normal. Às vezes conversamos, mas não muito estreitamente. Me mostrou o pingente e disse que era apenas uma velha herança de família. Disse que era preciso entregá-lo numa casa de penhores. E em Viborg não era uma boa ideia.
Muitas perguntas. Prometeu dividir o dinheiro comigo. Concordei sem suspeitar de nada. Eu realmente não sabia de onde vinha aquela coisa. O investigador escutava atentamente e anotava cada palavra. Casper continuou contando detalhes que lhe pareciam insignificantes, mas que eram de valor inestimável para a polícia. Nomeou data, hora e até as conversas que haviam acontecido entre ele e Anders. Casper estava visivelmente nervoso, mas não por culpa, mas porque havia caído numa história dessas. Vocês realmente não sabiam de quem era esse pingente? Swingoll perguntou o investigador mais uma vez. Absolutamente não, respondeu Casper com confiança. Se eu soubesse, nunca teria feito isso. A polícia rapidamente se convenceu da veracidade de suas palavras. Correspondências telefônicas confirmaram cada palavra de Casper. Ele cooperou completamente e não escondeu nada. E embora não fosse suspeito, se tornou para a investigação exatamente aquele elo fraco que ajudou a chegar ao verdadeiro autor. Algumas horas após a conversa com Casper, os policiais prenderam Anders Sørensen. Anders, a princípio, manteve uma tranquilidade fria e repetiu com confiança que não sabia de nada. Mas quando lhe disseram que Casper já havia depoido e confirmado quem lhe havia entregado o pingente, Anders se calou. O confronto foi um momento decisivo. Quando Anders viu Casper, sua confiança começou a se desvanecer diante de seus olhos. Casper repetiu suas palavras e olhou Anders diretamente nos olhos, que ficou visivelmente nervoso, desviou o olhar e perdeu a compostura. A polícia colocou o pingente à frente. O pequeno pingente dourado com as iniciais IJ, que parecia falar por si mesmo. Anders não resistiu. Ele se virou e baixou a cabeça como se compreendesse que agora tudo havia acabado. Era apenas uma pedra. Eu só a joguei por diversão. Eu não queria. Zrenia começou a gaguejar sem olhar para ninguém. Foi um acidente. Eu só joguei uma pedra. E ele caiu. E então todos nós nos assustamos. Os policiais escutaram atentamente. Cada palavra foi registrada na ata. Pela primeira vez, Anders dizia a verdade. Mesmo que fosse terrível. Mesmo que não se pudesse mais mudar nada. Quem estava com você? Zrenia perguntou severamente o investigador. Anders levantou a cabeça e, após uma breve pausa, começou a enumerar os nomes de seus amigos. Christopher Nielsen, Thomas Hansen e Marcus Olsen. Estávamos juntos lá. Eles viram tudo. Ajudaram a esconder o corpo. As últimas palavras ele pronunciou mal audíveis, como se só agora compreendesse todo o horror do que havia acontecido. Agora a polícia tinha o suficiente. Anders confessou oficialmente sua culpa e nomeou todos os cúmplices. A história que não havia podido ser decifrada por quase 2 anos de repente tomou formas muito concretas num único dia. A cidade tremeu novamente com a notícia, mas desta vez não era o medo do desconhecido, mas um alívio amargo de que a verdade finalmente havia vindo à luz. Os habitantes de Viborg agora sabiam exatamente quem e como havia cometido este crime terrível. Só restava confirmar definitivamente a confissão de Anders e prender todos os outros. A investigação entrou em sua última fase e havia muitos detalhes ainda para esclarecer. Mas agora, ninguém duvidava mais de que logo haveria clareza completa. Eu só queria assustá-lo, honestamente. Era uma brincadeira estúpida. Nem mesmo mirei direito. Só joguei uma pedra na direção dele. Exatamente com estas palavras começou a confissão de Anders Sørensen, que mudou completamente a compreensão do que havia acontecido na noite de 14 de outubro. A polícia não se perguntava mais quem. Perguntava-se como. E as respostas que Anders dava eram amargas e terríveis em sua simplicidade. Estávamos perambulando perto da fazenda, apenas nos aborrecendo. Lá vimos Emil caminhando sozinho pela trilha. Quis fazer uma brincadeira, só joguei uma pedra na direção dele. Realmente não pensei que acertaria, mas de repente ele caiu, simplesmente caiu e não se levantou mais. Anders se calou. Era visivelmente difícil para ele falar, mas os investigadores insistiam. O que aconteceu depois? Continue contando. Anders suspirou e continuou em voz baixa. Fomos até ele. Ele não respirava.
Eu estava com medo terrível, os meninos também. Ninguém sabia o que fazer. Apenas ficamos lá parados e o olhamos por alguns minutos. Então Thomas disse que se nos encontrassem, estaríamos acabados. E decidimos escondê-lo. O investigador mal conseguia escutar, pois o relato era aterrorizante precisamente em sua cotidianidade e simplicidade. Nós o levantamos e o carregamos. Ele não era pesado. Simplesmente o carregamos. Não sabíamos para onde. Então alguém se lembrou do poço. Estava abandonado. Ninguém ia lá. Nós o arrastamos para a fazenda, o descemos, o cobrimos com tábuas e lixo. Depois fomos embora. Ninguém disse nada. Combinamos ficar em silêncio, para sempre. Reinava silêncio na sala. Parecia que o próprio ar havia se tornado mais pesado pelas palavras que acabavam de ser ditas. Agora toda a imagem do crime estava reconstruída até o menor detalhe. Não era um assassinato planejado e cruel. Era um acidente, uma brincadeira estúpida de adolescente que terminou em tragédia. Anders olhava para baixo, não levantava os olhos, como se tentasse compreender o que acabara de contar. Em suas palavras soava arrependimento genuíno, mas nada mais podia ser mudado. Para a polícia agora só restava confirmar formalmente cada palavra de Anders e interrogar os outros participantes. Mas no geral a imagem estava clara. Os adolescentes, por medo de seu próprio futuro, haviam encoberto um acidente terrível e assim o haviam transformado num crime. Sua tentativa de escapar da responsabilidade levou a imensa dor e sofrimento para toda uma cidade. Agora os detetives ainda tinham que descobrir muito, verificar muito, mas a pergunta principal estava esclarecida. Os autores foram encontrados, a história reconstruída. E embora ainda restasse um julgamento e a determinação da responsabilidade de cada um, a polícia já tinha todas as respostas às perguntas que haviam atormentado Viborg por quase 2 anos. A cidade podia respirar novamente, mesmo que com a amargura da compreensão do que havia acontecido. Mas pelo menos a incerteza havia acabado. Agora estava claro como exatamente a vida de Emil Jensen havia terminado e por que tudo havia acontecido como aconteceu. O tribunal considera Anders Sørensen culpado de homicídio culposo e subsequente eliminação do cadáver. Christopher Nielsen, Thomas Hansen e Marcus Olsen são considerados culpados de obstrução da justiça. Estas palavras, pronunciadas com a voz fria e oficial do juiz, foram o ponto final de uma história que havia mantido toda Viborg em suspense por quase 2 anos. Agora, a investigação havia cedido definitivamente ao procedimento jurídico, onde não havia mais lugar para emoções, apenas fatos, provas e a letra da lei. A sala do tribunal estava cheia. Jornalistas, parentes, vizinhos, simplesmente pessoas solidárias que haviam vindo ouvir como este caso terminaria. Os pais de Emil estavam sentados na primeira fileira, quase imóveis, olhando para frente, como se estivessem petrificados pelo que acontecia. Anders estava de pé com a cabeça baixa diante do juiz, sem tentar mais parecer tranquilo e autoconfiante. Os outros 3 meninos também estavam tensos. Evitavam os olhares dos outros como se cada um deles só agora compreendesse realmente o que haviam feito. O juiz continuou oficial e secamente. Anders Sørensen, considerando sua idade no momento do fato e as circunstâncias do caso, o tribunal o condena a 5 anos de prisão numa instituição fechada para menores. Então, dirigiu seu olhar aos outros, acusados e continuou. Christopher Nielsen, Thomas Hansen e Marcus Olsen, o tribunal os considera culpados de obstrução da justiça e condena cada um a 2 anos de prisão condicional com a obrigação de participar de programas de reabilitação social. Um leve murmúrio surgiu na sala. As pessoas sussurravam. Discutiam se o tribunal havia julgado muito clemente ou muito severamente. A mãe de Emil olhava os acusados, como se ainda esperasse algum arrependimento de sua parte. Apenas uma palavra de pesar. Mas os meninos se calavam e não se atreviam nem mesmo a levantar o olhar em sua direção. Para Anders, 5 anos soavam como uma eternidade. Em seu olhar não havia mais insolência nem autoconfiança,
apenas medo e pesar. Talvez só agora entendesse como uma brincadeira estúpida e uma pedra podem destruir várias vidas de uma vez. Os outros 3 também entendiam que uma condenação condicional ainda não era liberdade. Agora tinham que viver com este estigma pelo resto de seus dias. O juiz bateu com o martelo. A sala começou a se esvaziar lentamente. As pessoas saíam, discutiam o veredito. Mas ninguém duvidava mais de que a justiça havia triunfado, na medida em que era possível sob tais circunstâncias. Nas ruas de Viborg, havia calma novamente. Os habitantes sabiam que o caso estava fechado, embora um gosto amargo permanecesse ainda muito tempo na alma de cada um. Os pais se tornaram ainda mais atentos com seus filhos. A escola vigiou mais rigorosamente o comportamento dos estudantes. Os adolescentes ficaram um pouco mais silenciosos e pensativos. E embora o julgamento e o veredicto tenham oficialmente encerrado o caso Emil Jensen, a polícia ainda tinha uma tarefa importante: entender como prevenir a repetição de tal tragédia no futuro. E a cidade, enquanto isso, continuou vivendo sua vida agora para sempre dividida num antes e depois desta história.